Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Dr. Marcelo Turra, que é advogado e professor de Direito. E a temática do nosso bate-papo é exatamente os direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com o vírus do HIV. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado. Então, para dar início à nossa discussão, eu te pergunto, como é que está a situação brasileira recente, atual, em relação às infecções por HIV? Bom, antes de mais nada, agradeço mais uma vez essa possibilidade de estar aqui conversando sobre esse tema que tem que continuar sendo o tema da pauta do dia com relação à sociedade civil. Segundo o último relatório do UNAIDS, né, o Brasil ele se encontra entre os países que têm estimativas muito grandes de aumento dessas novas infecções por HIV e AIDS. Por esse relatório, entre os anos de 2007 e 2021, foram notificados mais de 300 mil casos de infecção de HIV no país, né? Isso é muito grande, esse número é muito grande. A maior incidência desses casos, mais de 50%, eu não me recordo agora quanto percentual especificamente, foi registrado entre a população jovem de 20 a perto dos 40 anos de idade, né? Então, veja bem, nesse cenário, eu entendo que é importante uma política de prevenção, né, uma política de acesso a medicamentos e de inclusão social para todos que vivem com HIV e AIDS, né? Essa política nacional de HIV e AIDS que contempla o acesso universal a medicamentos, que foi instituído em 96, ela hoje corre sérios riscos, né? Porque a gente está vendo que tem corte de verbas do Ministério da Saúde, né? Foi noticiado isso há pouquíssimo tempo, né? E a população não está mais discutindo isso. Parece que houve as pessoas se acomodaram nessa discussão, né? Os antirretrovirais eles começaram a surtir um efeito muito grande para a prevenção do HIV e AIDS, para a contenção, né, dessas pessoas que têm HIV e AIDS, no que diz respeito até mesmo se tornarem detectáveis com o vírus, né? E eu acho que a população ela se acomodou. Isso jamais poderia ter acontecido, jamais. E qual a relação que nós podemos fazer entre a situação do vírus HIV e os direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com esse vírus? Essa pergunta é muito importante. Essa pergunta dá pano para manga para a gente discutir muitas questões. Eu acho que dois princípios, dois direitos importantíssimos que estão capitulados na nossa Constituição Federal que são os principais que nós temos que defender a ferro e fogo, que é a questão da vida e a questão da dignidade humana, né? São direitos constitucionalmente garantidos, são direitos humanos fundamentais, né? E quando a gente fala de direito à vida, é a questão do acesso ao medicamento, ao tratamento, né? E quando a gente fala com relação à questão do direito à dignidade humana, é a questão do direito ao respeito, o direito à possibilidade de essas pessoas que vivem com HIV/AIDS se interrelacionarem dentro de todos os ambientes, da mesma forma que qualquer cidadão se interrelaciona no ambiente do trabalho, no ambiente social, no ambiente familiar, né? Não havendo a possibilidade de quebra de sigilos, né? Tanto sigilo profissional na relação de emprego quanto sigilo médico na relação entre paciente e médico, né? que o trata, que o acompanha. Então, eu acho que
a discussão HIV/AIDS e direitos humanos, né, direitos fundamentais, é essa, é importantíssima, né? E quais os mais relevantes avanços ou conquistas que esta população obteve nos últimos tempos, Marcelo? Se nós formos relacionar aqui as conquistas desses 40 anos de pandemia, né, e 41 da descoberta, 40 anos no Brasil, 41 da descoberta do HIV no mundo, né, a gente vai ter que gravar uma dezena de podcasts aqui, né? Primeiro, a primeira conquista que eu reputo importantíssima, e digam o que quiserem, critiquem da forma que quiserem criticar o judiciário, né? Foi o próprio judiciário. Eu acho que dois personagens são importantíssimos na história da AIDS do Brasil. A sociedade civil organizada, e aí a gente entende sociedade civil tudo, né? A sociedade civil, né? As instituições religiosas, os grupos vulneráveis, né? As profissionais do sexo, que não gostam de ser chamadas assim, elas gostam de ser chamadas de putas, né? A gente trabalhou bastante com essa população marginalizada, né? Na academia, no núcleo de prática jurídica de escolas de direito que eu integrei, né, dentro de instituições de ensino superior, né, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas transexuais, as pessoas homossexuais. Então, primeiro, né, essa população, a sociedade civil organizada, foi o primeiro personagem importante. O segundo, não menos importante, né, seria o judiciário. Eu reputo o judiciário. O judiciário conseguiu, né, decidir de forma brilhante, inovadora. Precedentes importantes surgiram durante esses 40 anos, né, de história da AIDS no Brasil. Então, essas primeiras conquistas, né, a luta da sociedade civil, que conseguiu avançar na legislação, né, e também no enfrentamento da questão do HIV/AIDS para todos os seus setores, e o judiciário, que decidiu maravilhosamente bem em várias demandas, em vários conflitos de interesse que foram encaminhados para ele, né? Dentro da questão das conquistas dos direitos, a gente tem várias. A lei antidiscriminação, que é recentíssima desse ano, né? Que é de 2014, perdão, que define o crime de discriminação aos portadores do vírus do HIV e AIDS, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ou seja, uma série de benefícios previdenciários que foram conquistados, né? O sigilo do trabalho, o sigilo médico, né? A pessoa vivendo com HIV/AIDS tem o direito de manter em sigilo a sua condição sorológica no ambiente de trabalho. A testagem obrigatória na relação de emprego, que é vedada, é proibida, o imposto de renda tem assegurado o direito à isenção para as pessoas com HIV/AIDS. E como eu lhe falei, né? A gente já tinha conversado isso antes, né? As pessoas de HIV, que vivem com HIV/AIDS têm direito ao saque integral do Fundo de Garantia e outras questões mais importantes também, né? Que a gente pode nomear, e como eu lhe disse, se a gente ficar aqui nomeando, a gente vai, né, ter pano para manga para fazer essas discussões, né? Para relacionar todos esses avanços que a gente conseguiu, né, dentro da legislação, legislativamente falando, né? Marcelo, e quais as reivindicações dessas pessoas, né, que ainda estão presentes, que estão demandando a nossa atenção enquanto promotores e promotoras de direitos humanos, ou essas reivindicações que não foram atendidas pelo poder público e que precisam da nossa atenção? Veja bem, Rodrigo, eu tive o grato prazer, e eu reputo que tenha sido o ano mais incrível profissionalmente meu, né, de integrar o Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, né, em 2014, 2004 e 2005. Eu fui assessor de Direitos Humanos, né, do Programa Nacional de HIV/AIDS do Ministério da Saúde nesses 2 anos.
né? E eu aprendi muito. Foi talvez o momento mais feliz profissional que eu tive na minha vida até agora, né? E a política de AIDS era muito importante, era extraordinária, né? A gente chegou, né, a ser exemplo para o mundo inteiro. Então, hoje, né, a gente não tem mais aquele perfil daquela política brasileira de enfrentamento ao HIV e AIDS que a gente tinha, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, o resgate dessa política brasileira de enfrentamento ao HIV e AIDS é a primeira das reivindicações da sociedade civil, né? A reestruturação desses programas de controle do HIV nos estados e municípios também, né? A gente, quando eu falo nós, né, a sociedade civil como um todo, né, que apoia isso, quer que isso volte. O acesso a tratamentos de longa duração, como os injetáveis, né, também é uma reivindicação da sociedade civil. O aumento da oferta da profilaxia da pré-exposição, que é o chamado tratamento PrEP, né, ao HIV, que é importante, principalmente para os profissionais de saúde, que têm a possibilidade de se contaminarem a qualquer momento, né? Ou então aquelas pessoas que vivem uma relação sorodiscordante, né? Um companheiro, né, ou companheira é HIV positivo e o outro companheira ou companheiro é HIV negativo, a chamada relação sorodiscordante, né? Então, essa profilaxia pré-exposição PrEP ao HIV, ela tem que ser incorporada ao SUS, né, para que ela possa ser disponibilizada de forma gratuita, né? E uma coisa importante eu costumo chamar de o não apagamento da AIDS dos instrumentos de comunicação do governo, né? Por exemplo, a gente tem ainda, né, um site que é o www.aids.gov.br, que está esvaziado da história, né, e das construções anteriores, né? Lá nós tínhamos, há um tempo atrás, no passado, né, não muito distante, muitas informações atualizadas sobre a política de AIDS do Brasil, né, e nos seus estados e municípios, né, em todas as suas unidades da federação, né, e a história da AIDS e os avanços, notícias, a questão da ciência e tudo mais. Então, a gente não pode deixar que isso, né, se perca com o tempo. Então, esses instrumentos de comunicação governamentais são muito importantes, né? O aumento dos recursos financeiros para projetos desenvolvidos pela sociedade civil na luta contra a AIDS também é importante. Campanhas em massa, campanhas que possam contribuir, né? Como é que eu posso dizer, para diminuir o aumento, né, o avanço dos casos de HIV entre jovens. A gente falou aqui no início desse podcast, o aumento, né, expressivo, principalmente nessa faixa de idade. E a questão da estigmatização, ela continua, né, para esses grupos mais vulneráveis, né? Então, sejam nas relações interpessoais, na vida social, na escola, no trabalho, são preconceitos muitas vezes baseados muitas vezes, isso é importante a gente notar, em fanatismo religioso, né? E isso é uma coisa que não poderia acontecer. Então, é eminentemente isso. Eu acho que o importante é a gente perceber e ter em mente que os serviços de HIV/AIDS estão sucateados. Isso é fato. Faltam médicos, infectologistas, faltam outros profissionais, e a gente tem que perceber também e atentar para que a gente não vincule a religião, as religiões como um todo, e a moral no atendimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Que eu, lendo, né, eu descobri uma expressão muito interessante, são pessoas em situação de vulnerabilidade ampliada. Então, ou seja, por exemplo, toda a população LGBTQIA+, né, os profissionais de sexo. Então, essas populações vulneráveis de uma forma ampla, elas, né, têm que ser, né, vistas, olhadas, atentadas, cuidadas, mas sem essa vinculação de moral, vinculação religiosa. Porque se a gente vincular dessa maneira, tudo isso pode dificultar o acesso ao tratamento e à prevenção. É eminentemente isso, Rodrigo. Marcelo, além de não vincular o cuidado com o público vulnerável, vamos dizer assim, que outro papel tu achas que as organizações religiosas podem desempenhar
quando nós pensamos a organização religiosa como parte da sociedade civil, como um organismo que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, até arriscaria dizer, são estruturantes da identidade humana, né? Nos estruturam enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nos situam num contexto de convivência social. Então, partindo dessa premissa, eu reconhecer a organização religiosa como parte estruturante, na tua perspectiva, qual seria o papel que essas organizações poderiam exercer para o avanço, para a proteção, para a promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com HIV? Rodrigo, essa pergunta, eu te parabenizo novamente, essa pergunta é muito importante também. Veja só, é fundamental, o papel é completo, né? De fundamental importância, né? Principalmente para cobrir o buraco enorme que o poder público deixou e vem deixando nos últimos anos, né? Deixando a sua população, cidadãos reféns, né? Na verdade, reféns não, órfãos de acesso aos mais básicos direitos para a sua sobrevivência, tanto no que diz respeito à sua dignidade enquanto pessoa humana, quanto à sua própria vida. Foi o que a gente discutiu desde o início. Então, na prática, o que essas organizações podem fazer? E já vem fazendo muito, né? Eu tenho acesso a muitas delas, né? Dar assistência a essas pessoas, principalmente as que não têm condição de acessar, né, um exame de prevenção, um exame para ver se está contaminado ou não pelo HIV, né? Informações para acessar os órgãos públicos de saúde, para se prevenir ou para ter informações, compartilhamento de informações, uma educação, né, de saúde para essas pessoas, compartilhar informações, né, organizar eventos onde essas informações vão ser prestadas, como houve há pouco tempo em Tocantins, no dia 1º de dezembro, né, que é o dia onde se comemora, ou eu acho que não é a comemoração, mas o dia que se reforça a necessidade de se continuar lutando contra essa pandemia, né? Onde você discute com profissionais de direito, profissionais da área médica, né, os avanços, as conquistas. Esse compartilhamento de informações que o poder público deveria ser o grande responsável, né, por isso, e que não é, né, nesse momento, né, essas organizações terão, né, tem esse papel de fundamental importância. Eu acho que é isso, na prática, né, ou seja, concluindo, né, é de fundamental importância, né, esses grupos, né, dentro da sociedade civil para tentar ocupar o buraco, né, esse hiato, esse vazio que o poder público vem deixando com o passar dos anos, que tem que ser completamente revisto isso, né? Muito obrigado, Marcelo, pelas tuas considerações, pelas provocações que fizeste conosco. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Rodrigo, eu que agradeço muito, você não sabe, o prazer de poder discutir esse tema, que foi objeto da minha vida profissional toda, desde os meus 20 e poucos anos de idade, quando eu me graduei em Direito e comecei a trabalhar com isso. Escolhi trabalhar com população vulnerável naquele momento, diante de uma pandemia, né, que ninguém sabia o que era, ninguém sabia dizer o que efetivamente estava acontecendo e as consequências daquilo. Eu consegui, junto com alunos meus da Universidade Cândido Mendes, onde eu me graduei e comecei a minha vida profissional como professor, né, a lutar. Eu quero te agradecer muito, porque recordar esses momentos, falar sobre esse tema que foi o tema que eu escolhi para a minha vida, um dos temas que eu escolhi para a minha vida profissional, me emociona demais. Quem tenho que te agradecer. Imagina, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, porque tu compartilhas conosco a importância
importância, vou usar essa palavra assim, a importância de refletir o papel, né, que a organização religiosa e que nós, enquanto indivíduos, homens e mulheres, que compomos, né, essas estruturas sociais, qual é o nosso papel em termos de avanço, de proteção, de promoção dos direitos das pessoas, né? Não apenas as pessoas que vivem e convivem com HIV, mas de todas as pessoas, os direitos humanos como um conjunto de garantias fundamentais de todas as pessoas, independentemente da origem geográfica ou de qualquer marcador identitário que porventura nós tenhamos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu sou o Rodrigo Spiuca e vocês ouviram o podcast Radar Direitos Humanos, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. Hoje eu conversei com o Dr. Marcelo Turra, professor universitário e advogado, sobre os direitos humanos das pessoas que vivem e convivem com HIV. Espero que vocês fiquem bem e nos encontramos no próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.